Bem, na aula de hoje a gente vai comentar sobre os 10 principais motivos que podem estar impedindo você de emagrecer. Vamos lá. O primeiro motivo é provavelmente uma doença endócrina não diagnosticada. Existem várias doenças que podem lentificar o seu metabolismo e isso pode afetar consideravelmente a velocidade do seu emagrecimento ou até mesmo impedir o seu emagrecimento. Uma das doenças, por exemplo, é o hipotireoidismo, né, que traz um distúrbio na tireoide, fazendo com que os hormônios tireoidianos eles não consigam atuar com grande eficácia no nosso organismo e assim lentificam o nosso metabolismo. Um outro grande problema que também está relacionado com o emagrecimento é a síndrome de ovário policísticos, que está presente em muitas mulheres e elas nem sabem. Normalmente, quando você tem um problema na sua menstruação, no ciclo menstrual, no caso das mulheres, né, isso já mostra por si só que ela está tendo algum tipo de alteração hormonal. E essas alterações hormonais, essas alterações endócrinas, elas podem levar a uma dificuldade de emagrecer. Então, tratar a síndrome do ovário policístico ou tratar uma resistência à insulina, que é uma consequência também da síndrome do ovário policístico, é importantíssimo para que você coloque o seu corpo numa condição de emagrecimento. Um outro grande motivo pelo qual você pode estar tendo dificuldade de emagrecer é o excesso de preocupações. Então, quando a pessoa é muito estressada, muito preocupada ou muito ansiosa, você vai desequilibrar hormônios no seu corpo, neurotransmissores que vão te levar ao excesso de peso. O caso de um deles é o cortisol, que é considerado o hormônio do estresse. Então, quando você tem um excesso de cortisol, você impede o seu corpo de entrar naquele estado de queima de gordura, justamente porque o cortisol é um hormônio anabólico. Ele promove, né, essa retenção de gordura na região visceral, principalmente. Bem, um outro terceiro motivo é você estar fazendo um super treinamento, porque treinar em excesso também é errado. Quando a gente faz um overtraining, quando a gente não descansa o nosso corpo adequadamente, a gente libera muito cortisol e isso acaba tendo efeito contrário do que a gente imagina, que ao invés de quanto mais eu treino, mais eu emagreço, quanto mais eu treino, mais cansado eu fico, mais cortisol eu libero, menos eu descanso, mais complexo fica esse meu metabolismo e assim dificulta o meu emagrecimento. Então, treinar em excesso não é uma boa solução para emagrecer. Um outro motivo seria ter fome exagerada ou compulsão alimentar. Por qualquer que seja o motivo da sua compulsão alimentar, se você é do tipo que assalta a geladeira, se você é do tipo que come e não se sente saciado, isso com certeza é um dos motivos que pode estar lhe levando ao excesso de peso. Por quê? Sem o seu ponto de saciedade, você acaba consumindo calorias em excesso e assim esse excesso de calorias se transforma em gordura. E isso pode estar relacionado também com distúrbios hormonais, como por exemplo, uma dificuldade de produção de leptina ou uma resistência à leptina ou uma diminuição do hormônio, um aumento do hormônio da fome, que é a grelina. Normalmente esses distúrbios também estão relacionados ao estresse. Bem, o quinto motivo seria a sarcopenia ou a perda de massa magra. Ou seja, quanto menos massa magra você tem, menor é o seu metabolismo. Isso quer dizer que a musculação ela é importante, claro, não de maneira exagerada, como eu já falei. Mas se você tem deficiência de massa magra, isso vai deixar o seu metabolismo cada vez mais lento. E às vezes as pessoas, pelo menos aqui, quando elas vêm fazer bioimpedância comigo, elas têm muita gordura e pouca massa magra. Então, quanto menos massa magra elas têm, maior é a dificuldade de reduzir a gordura que elas possuem. A sexta possibilidade é a desidratação. Por quê? Porque quando o nosso organismo está muito desidratado ou você não está ingerindo água em quantidade suficiente, essa sede ela pode ser confundida com fome e assim você acaba tendendo a comer mais e a estocar mais energia no seu corpo na forma de gordura. Então, estar bem hidratado também deixa o nosso corpo num estado de equilíbrio, favorecendo até mesmo a eliminação de toxinas, né, que estão acumuladas no nosso organismo.
Outro motivo importante são a dificuldade de dormir à noite, a insônia, noites mal dormidas. Se você tem dificuldade para dormir, por qualquer que seja o motivo também, isso vai lhe trazer alguns desequilíbrios hormonais. Por exemplo, a gente tem um aumento maior de cortisol, que a gente já viu que leva que dificulta o emagrecimento. Os hormônios que atuam à noite, como por exemplo o glucagon e o hormônio do crescimento, eles também são hormônios que ajudam a emagrecer e eles não têm como fazer esse papel se você não consegue dormir. Então é claro, se você não dorme adequadamente, você pode alterar o seu ciclo circadiano e isso lhe levar a distúrbios hormonais. Uma outra possibilidade é de você estar pulando refeições. Porque quando você passa muitas horas sem comer, e você sente fome, por exemplo, entre o café da manhã e o almoço, você sente aquela fome, aquela fominha no lanche da tarde, mas você não come porque você está na correria e acaba pulando a refeição. O que acontece é que você aumenta um hormônio da fome chamado grelina, e aí na hora do almoço você tende a comer muito mais rápido, e isso faz com que você ingira um excesso de calorias e essas calorias se transformem em gordura. Então, pular a refeição nem sempre é a melhor opção para quem quer emagrecer. Uma outra opção é se você estiver consumindo carboidratos demais e proteínas de menos. A gente sabe que a quantidade de proteínas, uma boa quantidade de proteínas é importante para que a gente possa ganhar massa magra, e o excesso de carboidrato ele é acumulado no nosso corpo na forma de gordura, né? Então não é exatamente a gordura que vira gordura no nosso corpo, é o excesso de carboidrato que se transforma em gordura no nosso corpo. Então se você come proteínas de menos, carboidrato de mais, com certeza isso vai te levar a um excesso de peso e vai te ajudar, vai dificultar o seu emagrecimento. E uma outra possibilidade é que você está comendo rápido demais. O nosso corpo ele demora um certo tempo para mandar uma informação de saciedade, aproximadamente 20 minutos depois que a gente começa uma refeição. Então, se você come muito rápido, em 1 minuto, 5 minutos, você não tem tempo de mandar pro seu estômago, o cérebro de mandar para o estômago uma reação de saciedade. E assim você acaba comendo muito mais, ingerindo muito mais calorias, e aí você vai sentir essa sensação de saciedade só depois, e aí já é tarde demais, porque com certeza o seu intestino já tá, o seu estômago já tá, como as pessoas dizem, cheio, e aí você percebe que já passou dos limites.